Então vamos lá, hoje daremos início a uma série de vídeos sobre criptomoedas. Todo o conteúdo que foi passado dentro do CryptoEduca será disponibilizado aqui de modo gratuito. Mas por que eu decidi começar com isso? Eu acho que ainda paira uma nuvem muito grande sobre criptomoedas e Bitcoin. Todo mundo acha que sabe alguma coisa sobre, mas quando vai para conteúdos mais específicos, o conhecimento é muito superficial, sabe? Então eu decidi gravar vídeos para explicar de fato como funciona. Mas de antemão, eu gostaria de agradecer todo mundo que confiou, que depositou dinheiro e que acreditou no CryptoEduca, todos os alunos, todo mundo que compartilhou resultados, vitórias, derrotas, conhecimento, né? Eu acho que é o principal ponto do CryptoEduca, sempre foi compartilhar conhecimento, compartilhar novos hábitos. A galera começou a participar mais do Team Rat, mais pra academia e tudo mais, dado o CryptoEduca, e também que começou a ter o hábito de leitura, que pra mim é o hábito mais sensacional. Lembre-se, cada livro que você lê, o autor teve que passar 20, 30 anos para escrever aquele livro, para chegar naquela ideia, e se você pegar o seu tempo, pegar um livrozinho e ler, em 2 horas você consegue um resumo de 20 anos da vida de alguém. Então é maravilhoso para você ter novas ideias. Essa é a minha filosofia de vida. Mas vamos ao ponto hoje, né, sobre cripto. Eu quero começar desmistificando alguns pontos de cripto, fazendo alguns comentários. Tipo, muita gente acha que existe a ideia de day trade, mas de fato não existe. Não tem nenhuma comprovação científica para a qual o cripto não é algo que você vai ficar rico do dia para a noite. Quando a galera pensa em day trade, tá para tal qual a ideia de signo. Não tem nenhuma comprovação científica, cara. Não tem nada que diga que aquilo é realidade, certo? Eu quero que vocês entendam como é o psicológico de estar no mercado, porque cripto e mercado financeiro de modo geral não é tão sobre dinheiro específico, mas é sobre psicológico, como você sabe reagir a cada situação. Esse é o ponto principal, sabe? Você tem que saber que não existem padrões, não existe tipo uma mapinha de coisa que você tem que fazer que vai dar certo, não dá pra você olhar pro passado e pensar que o futuro vai ser a mesma coisa. Pensa até no peru de Natal. O peru de Natal passa 2 anos aí só comendo todo dia, engordando pá, e todo dia é muito bom, amanhã vai ser melhor ainda. Chega um dia que corta a cabeça do peru e todo mundo come o peru. Não dá pra gente prever o futuro. A gente pode ter convicção baseada em coisas do passado e baseado em estudos, conhecimento. Diferente do CryptoEduca, aqui não vai ter várias câmeras, aqui não vai ter uma equipe, uma produção pra gravar os vídeos. Vai ser eu, você, meu computador, algo mais pessoal. Vocês vão ver que de vez em quando eu vou estar olhando pra cima. E a forma que eu funciono, eu não consigo só ficar olhando pra um pontinho verde na tela. Lembre-se, o tempo é o seu melhor amigo. Um dia dentro de cripto pode ser que garanta o resto da sua vida. A galera que surfou a entrada de Trump ano passado dentro das eleições, cara, no dia que Trump ganhou, eu vi o Bitcoin pegar um rally de $60 mil a chegar a passar de 100 mil. Foi um dia animal para quem tava dentro do mercado, foi maravilhoso. O risco de você ficar de fora do mercado é muito maior do que você ficar de dentro. Mas nessa aula eu vou explicar muito mais sobre isso, sabe? E primeiro a aula de hoje é para falar sobre o rei, né? O Bitcoin. A principal criptomoeda que a gente tem. Aliás, calma. Bitcoin não é criptomoeda, a gente vai ter uma aula específica para isso. Bitcoin é Bitcoin e acabou. Então, quando você acessa o CoinGecko, você consegue ver todas as criptomoedas que existem, a capitalização do mercado, que é chamado market cap. Tipo, toda a quantidade de Bitcoins que existe, vezes o seu valor de mercado, dá o market cap. É um valuation, como se de empresa. Então, a quantidade de unidades, vezes a última ordem de compra, aí você consegue saber o valor. Qual foi o intuito da criação do Bitcoin? Porque o Bitcoin é o que é? O Bitcoin veio para ser um meio de você conseguir transferir dinheiro entre pessoas. Eu tô na Austrália, eu quero transferir dinheiro para alguém que tá no Japão e eu não quero utilizar de um banco, porque se eu utilizar de um banco as taxas são caras, vai demorar 3, 4 dias para cair. Se for um valor muito grande, o banco vai ter que autorizar eu utilizar o meu próprio dinheiro. Então é muita burocracia. O Bitcoin foi criado após a crise do subprime nos Estados Unidos. A gente tem o white paper do Bitcoin, que foi 31 de outubro de 2008, e o blog Genesis do Bitcoin em 3 de janeiro de 2009. Então o Bitcoin foi criado para ser um meio de transferir dinheiro entre pessoas sem a necessidade de confiança em instituição financeira, em um governo, algo do gênero. Mas onde é que o Bitcoin acontece? É dentro de blockchain, que a gente consegue ver a quantidade de Bitcoins que existe hoje em circulação, 19.941.459 Bitcoins. A cada 10 minutos vai aumentando a quantidade de Bitcoins, a inflação do Bitcoin é controlada. O máximo que a gente vai ter de Bitcoins são 21 milhões de unidades. Então, quando for minerado o último bloco de Bitcoin, calma que eu vou explicar o que é mineração.
mineração lá na frente. Mas quando for minerado o último bloco do Bitcoin lá em 2140, a gente vai ter o máximo de 21 milhões de unidades. Então não quer dizer que se eu quero comprar Bitcoin, eu tenho que comprar uma unidade de Bitcoin? Não. A gente consegue comprar até 8 casas decimais de um Bitcoin. Então são frações, né? A gente chama isso de satoshis. E como eu falei, tem um pseudônimo de quem criou o Bitcoin, que seria Satoshi Nakamoto. Quando você vem aqui, você consegue ver o white paper do Bitcoin. O white paper do Bitcoin é um artigo científico de como funciona o Bitcoin. É toda uma explicação de como funciona o sistema, tá? Você consegue ver tudo. Cara, recomendo muitíssimo. Acho que é o principal documento que você tem que ler dentro do mercado. É o white paper. Tem em português, inglês, espanhol, chinês, o que você quiser vai ter. O Bitcoin é esse meio de você transferir dinheiro entre pessoas e funciona dentro de uma blockchain. Eu vou mostrar a blockchain do Bitcoin para vocês. Ele funciona a partir de prova de trabalho. Para ser feita uma transferência, vai ter que ter gente com computador no planeta Terra todo, que vai abrir o computador, vai botar poder computacional e vai minerar o Bitcoin, vai anotar as transferências do Bitcoin. Então, como funciona isso? É um meio de você fazer cálculos matemáticos para você atingir um número que é chamado de node. Quem descobre esse número primeiro consegue minerar o Bitcoin e também receber as taxas de transação dentro da rede. Imagine que são 10 mil pessoas no planeta Terra todo anotando num caderninho a mesma transação. Por isso que não dá para você fraudar o sistema do Bitcoin. E a pessoa que tentar fraudar o sistema do Bitcoin, a máquina será desligada e vai ter que pagar uma taxa. É isso. Aliás, eu sei que no Ethereum você perde os Ethereum, no Bitcoin eu acho que só é expulso mesmo. Enfim, imagine que você tem um mercadinho, um pão de açúcar, você é dono do pão de açúcar. Aí vai ter um caixa lá que chega, pega esse celular aqui, o celular vale R$10 e o caixa tá vendendo por 15 e embolsando 5. Ele consegue fraudar o sistema. Só que dentro de uma blockchain é impossível fraudar esse sistema, porque vai ter 10 mil pessoas fazendo a mesma transação, anotando a mesma transação do valor desse celular, por exemplo. Então o Bitcoin foi criado dessa forma, que não seja necessário você ter confiança em um estado, um governo, um banco. Hoje o valor do Bitcoin está $113 mil. E é muito louco porque dos 21 milhões de unidades de Bitcoin, 1 milhão, mais de 1 milhão, está com o Satoshi Nakamoto. Desde 2011, ele nunca movimentou R$1, $1 nessa situação desse dinheiro. Todo dia, cara, ele recebe várias e várias transações, ó, você consegue ver aqui, pessoas no planeta Terra todo enviam Bitcoins para ele. Ele é a 6ª ou 8ª pessoa mais rica do planeta Terra, você pode dar um Google para confirmar, com 123 bilhões de dólares, e mesmo assim nunca movimentou esse dinheiro. Ninguém sabe quem é ele, ninguém sabe quem é ele, e só por isso que o Bitcoin dá certo. O Bitcoin não foi a primeira tentativa, a gente já teve o eCash, já teve o Zero Cash, teve várias outras desde 1985 e nunca obteve sucesso porque sempre dava pro governo chegar, prender a pessoa, pegar o dinheiro, o que seja. Só que como ninguém sabe que é um criador do Bitcoin, todo mundo sabe qual é o endereço dele, mas ninguém sabe que é um criador, é anônimo, e desde 2011 o cara não mexe nesse dinheiro, acaba que não dá pra acabar com o Bitcoin, certo? Então imagina, é muito louco, né? Meio que a ideia de uma filantropia, você ser tão rico, mas nunca eu tocar naquele dinheiro por um objetivo maior. Essa é a ideia do Bitcoin. Quando você começa a estudar sobre Bitcoin, você tem mais prazer em juntar dinheiro e comprar mais satoshis e satoshis e satoshis. É muito massa, é a filosofia de vida. Se você for assistir a sequência de aula, você vai se amarrar nessa temática. E em contrapartida, você vai ficando mais rico no tempo. Então é só uma maravilha. E qual o problema que o Bitcoin vem para solucionar? Qual a principal questão? O governo, ele consegue se financiar de 3 formas. Eles conseguem imprimir dinheiro, eles conseguem vender títulos de dívida pública, que é o que você conhece como taxa Selic, como CDI, piriri pororó, e eles conseguem cobrar imposto. São as 3 formas que o governo consegue se manter. O que acontece? Cada vez que o governo cria mais papel moeda, aumento de base monetária, mais o dinheiro perde valor. Por isso, seu avô com 30 anos tinha uma casa, um carro, uma moto e filhos, e você com 30 anos não tem quase nada, simplesmente porque o dinheiro vai perdendo valor com o tempo. Então, se antes custava R$100 para comprar esse celular, hoje em dia vai estar custando R$700 para comprar o mesmo celular. O plano real tem 30 anos e já desvalorizou 87%. O poder de compra de R$100 há 30 anos atrás seria R$800 hoje. O dinheiro vem perdendo valor com o tempo. Então, eu quis trazer o gráfico do índice Bovespa, né, porque eu tenho vários amigos que confiam na bolsa de valores e gostam de colocar dinheiro lá. Só que se você for pegar, aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou pegar o índice Bovespa em real. Quando você abre o índice Bovespa e você vai ver os pontos em real, você vê aqui, ó, em 1º de dezembro de 2008 estava 36 mil e hoje está 148 mil, mais ou menos. Então, vamos arredondar para facilitar as contas, 300% de valorização, 18 anos. Você pensa, pô, até que não é ruim não. Mas quando você pega em dólar, que é o principal, que você vê que o real só
tomou pancada em relação ao dólar e desvalorização frente ao dólar, mas desde 2011 estava $38 mil e hoje está custando $27 mil. Então, se você tem dinheiro no índice Bovespa desde 2011 até hoje, você perdeu 13 mil, vai ter dado mais ou menos 30% de perda durante esse período. Se você ficasse só comprado em dólar, teria sido muito mais inteligente e melhor. O Bitcoin foi criado para ser uma aposta que o Estado vai falir, porque o Estado a cada vez mais cria mais dinheiro e não diminui seu teto de dívidas. Cada vez o Estado gasta mais dinheiro. Então, por isso que o Bitcoin dá certo. Não é que o Bitcoin está se valorizando dentre as moedas fiduciárias. Moeda fiduciária é moeda baseada na fé no Estado. Mas são as moedas fiduciárias que estão desvalorizando frente ao Bitcoin. É dessa forma que acontece. Por isso que o Bitcoin só faz subir com o tempo. Todo mundo fala que o Bitcoin é muito volátil, mas eu ainda vou chegar nesse ponto. O mais interessante, existe um rapaz chamado Larry Fink. Ele é o CEO, certo, da maior gestora de ativos do mundo, conhecida como BlackRock. A BlackRock tem sob gestão $11 trilhões. Então eles são os maiores acionistas da Google, da Microsoft, da Coca-Cola, da Apple, dessas empresas. E Larry Fink falava em 2017 que, o Bitcoin é só um meio de lavar dinheiro, sabe? É só furado e tudo mais. Aqui, Index of Money Laundering. E hoje, ano passado, na real, ele lançou o ETF de Bitcoin. O ETF é quando você, quero comprar Bitcoin, mas eu não quero comprar Bitcoin lá de fato. Aí eu passo o dinheiro para uma gestora, a gestora faz a compra do ativo que eu preciso e fica lá uma cesta de ativos. O ETF seria nessa ideia. E ele vê hoje o Bitcoin como ouro digital, porque o Bitcoin tem uma quantidade máxima de unidades, tem uma inflação controlada. Por isso que a gente tem um evento do halving, no qual a inflação do Bitcoin é cortada pela metade. Eu acho que eu ainda não cheguei a falar sobre isso, mas agora a gente entra sobre a blockchain do Bitcoin e a mágica do Bitcoin. Cara, isso aqui é o explorador de blocos do Bitcoin, é o Mempool Space. Então você consegue ver todas as transações que já existiram dentro da rede. Quando você pensa no blockchain, é isso aqui que você tá vendo. A cada 10 minutos, aqui tá dando 9, é anotado várias informações dentro desse bloco e esse bloco passa para frente. E assim vai acontecendo. Aqui você consegue ver quem são as mineradoras que tá anotando as informações. A gente no planeta Terra todo anotando a mesma informação. Inclusive, compensa bem anotar essas informações, dá bastante dinheiro. Então aqui, nesse bloco 2.400 transações, 3.600 transações, e aqui são os blocos que já foram minerados. Imagine um frango. Você mata um frango, você depena o frango, você faz um frango virar nugget. O processo de ida você consegue fazer, mas o de volta é impossível. A mesma coisa de um blockchain. É um local no qual é armazenado várias informações que a cada 10 minutos se torna mais encriptografado. Fica mais difícil de você conseguir quebrar. Então significa que para você tentar quebrar a blockchain do Bitcoin, você teria que ir lá em 3 de janeiro de 2009, no blockchain do Bitcoin, para tentar quebrar essa segurança. Matematicamente é basicamente impossível, financeiramente é inviável. Então, assim, é o maior sistema de segurança que a gente tem hoje dentro do planeta Terra. Mas, Jordano, tu falou. Inclusive, quero que vocês comentem aqui o que é que vocês estão achando, se eu tô sendo muito acelerado, se vocês querem aula específica sobre conteúdos específicos, mas hoje eu só quis tratar de modo mais amplo sobre o foco principal da gente, certo? Aqui você consegue ver cada transferência que acontece dentro de blockchain. Basicamente são pessoas do planeta Terra todo enviando dinheiro entre si e pagando muito pouco em cada transação. E pessoas no planeta Terra todo anotando. Uma curiosidade, a maior transferência no Brasil foi um Pix do Ricardo Eletro de $400 milhões, $2 bilhões. E o Banco Central falando, muita grana e tal, que de fato é muita grana. A maior transferência, acho que em Bitcoin, foi passando de 100 bilhões. Muito louco, né? É bem diferente. O cara transferiu 2,67 bitcoins, $300 mil, e pagou $1,10 por transação. E é muito louco porque você consegue ver de onde saiu para onde chegou. Não tem a possibilidade de ter um gasto duplo, porque todo mundo consegue ver quanto de dinheiro existe em cada carteira. Cara, blockchain é uma parada muito louca. É muito louco. Você consegue ver de onde o dinheiro saiu, para onde o dinheiro chegou, quanto é que chegou, quanto de dinheiro aquela pessoa tem. Tudo, 100%. Ainda tô procurando uma transação acima. Opa, achei. Passou. Vocês viram $3 milhões. Toda hora tem essas transações absurdamente grandes dentro da rede Bitcoin. Aí a gente consegue ver dentro da rede Ethereum, que ela é pelo Etherscan. Cada rede vai ter sua blockchain específica com anotado informações. Aqui, ó, de 1 milhão. O cara transferiu 1,5 milhão, 12 bitcoins, e pagou 99 centavos de taxa. Isso é impossível no mundo da Web 2. Web 2, no caso, é o mundo da internet. Web 3 é tudo em blockchain. Porque para você fazer uma transferência dessa, você vai pagar no mínimo muita taxa e vai demorar tipo 4 ou 5 dias para essa transferência cair. Dentro da rede Bitcoin é tudo mais simplificado. Aqui a gente falou sobre o Bitcoin, a quantidade máxima de unidades. O Bitcoin tem valor por quê? Porque ele consegue transferir dinheiro muito rápido dentro de blockchain, no maior sistema de segurança do mundo. Ele tem uma quantidade máxima de unidades e isso faz com que ele tenha uma inflação totalmente controlada, né? Se tornar com o tempo um ativo deflacionário. Basicamente não existe Bitcoin para todo mundo. Todo mundo pensa, já perdi o barco, não dá mais para comprar Bitcoin.
Bitcoin porque tá muito caro. 5% hoje da população mundial tem Bitcoin. E quando você vai ver carteiras com mais de $100, esse percentual cai muito. Então assim, Bitcoin não é um ativo que você vai ver as pessoas utilizando no dia a dia. Esse nunca foi a questão. Ninguém utiliza ouro para pagar pão, certo? Bitcoin não é um ativo que vai chegar para as massas. Bitcoin não é um ativo que você vai ver o rapazinho que vende pipoca na praça utilizando. Mas a gente só precisa que pessoas ricas entendam sobre Bitcoin, que é algo que já existe, que isso faz com que o Bitcoin cresça de valor muito rápido. A gente tem a adoção da lei de Metcalfe, que quando uma tecnologia é adotada, o crescimento é exponencial. Para você ter noção, o Bitcoin hoje cresce mais rápido do que a própria internet. Não é algo que todo mundo vai ter acesso a saber sobre, mas tipo, tu não conhece várias pessoas que, sei lá, tem 1 quilo de ouro dentro de casa, entendeu? É muito que nessa ideia. Dentro disso, eu gostaria de conversar com vocês a respeito dessa imagem aqui, tá? Isso aqui é em relação à meta de inflação dos Estados Unidos e meta de inflação no Brasil. E é muito engraçado porque o Bitcoin bate exatamente esse problema. Se você tem um ano aí que começa com $10 mil ou $10 mil para facilitar a sua ideia, aí você vai vendo a inflação como acontece, 2%, 3%, no Brasil é 4,5%, e você vai vendo a inflação acumulada, quando você vai calcular também em relação a plano de saúde, condomínio, água, energia, manutenção. Então se você pega um valor no dia 1º de janeiro e dia 31 de dezembro, a gente sabe que tudo variou muito, né? Tudo cresceu, teve vários acréscimos. Então, a inflação real no Brasil, baseado tanto no aumento de base monetária quanto no aumento do preço das coisas, é quase 40%. Então, o que eu tô dizendo é, para você ficar positivo no Brasil, você tem que fazer pelo menos 40% de lucro ao ano. Então, você pensa, pô, eu tô investindo lá com IPCA e tudo mais, então já tá corrigido pela inflação, não é bem assim que as coisas acontecem, tá? Aqui é só um exemplo no qual você pega R$10 mil e R$10 mil ao longo de 10 anos vai estar valendo R$500. Então tem uma perda acumulada de 95% do poder de compra. Esse é o destino de todas as moedas fiduciárias. Todos vão a zero. Por último, eu gostaria de mostrar isso aqui. Todo mundo fala que o Bitcoin é algo muito volátil e tudo mais. O preço do Bitcoin nos últimos 14 anos, né, desde 2010 até 2024, o preço inicial no dia 1º de janeiro e o preço final no dia 31 de dezembro, fazendo uma abertura e fechamento de mercado. E só em apenas 3 anos que o Bitcoin ficou negativo. Então assim, o risco é muito maior de você não estar dentro do mercado, porque costumeiramente as pessoas que têm paciência para rodar Bitcoin, para segurar, elas ficam positivas. Tem um estudo feito pela corretora Bitwise que mostra que se você segurar Bitcoin por 5 anos, percentualmente falando, é 0,2% de você ficar negativo. É quase impossível você ficar negativo se você ficar segurando Bitcoin. Significa que se você comprar Bitcoin hoje e esperar 5 anos, você vai estar positivo? Cara, não dá para te falar que isso é uma verdade absoluta. Eu tenho convicção para isso. Se você for olhar o passado, a convicção seria em relação a isso. Por hoje é só. A ideia principal aqui realmente seria que vocês entendessem sobre o Bitcoin, qual a proposta do Bitcoin, o que é que ele resolve. Responder essas perguntas eu dei como satisfeito tudo que eu tô apresentando. Toda e qualquer dúvida que você tiver, pode botar aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, se quer que eu melhore alguma coisa, coloque nos comentários. Então, hoje falamos sobre blockchain, Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a BlackRock, que ele apoia o Bitcoin. Mas, tipo, a gente tem o Michael Saylor, a gente tem Trump apoiando o Bitcoin, é o Jack Dorsey, o fundador do Twitter, apoia o Bitcoin. O Elon Musk já falou que o Bitcoin é extremamente importante porque é o meio de você conseguir transferir energia. Então, assim, inclusive os fundadores da Apple, as maiores personalidades do planeta Terra, já entenderam Bitcoin e eles estão colocando dinheiro nisso, certo? A BlackRock fala que você tem que ter 85% pelo menos dos seus ativos em Bitcoin para você ter uma carteira segura. Vai chegar para todo mundo? Eu acho que não. Mas se você tiver paciência de estudar, é algo que pode realmente mudar 100% o rumo da sua vida. É uma filosofia de vida muito massa. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui coisas que eu possa melhorar. E se quiser curtir também, tamo junto. A ideia é essa. Eu vou passar uma série de coisas sobre cripto, só que de modo mais descontraído, certo? Eu e você em casa, conversando, trocando um papo.